Fala, curiosos! Preparados para descobrir algo incrível hoje? Então vamos começar. Você já assistiu a um filme ou série e ficou com aquela sensação de que o personagem parece real demais para ser inventado? Pois é, às vezes não é impressão sua, não. Muitos dos personagens mais icônicos da ficção foram inspirados em pessoas que realmente existiram. E hoje eu vou te contar a história de 7 deles, com direito a algumas revelações que vão te deixar de queixo caído. Mas antes de começar, deixa eu te fazer uma perguntinha. Qual desses vilões do cinema foi baseado em uma pessoa real? A. Darth Vader. B. Hannibal Lecter. C. Thanos. D. Coringa. Escolhe a sua resposta e escreve nos comentários. A gente vai ver quem acertou lá no final. Bora pro vídeo? Começando com um clássico, James Bond, o agente 007. Terno impecável, coquetel na mão, missões impossíveis. Você o conhece. Mas sabia que o Bond não saiu do nada? Ian Fleming, o escritor que criou o personagem, foi oficial de inteligência naval britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Então sim, ele sabia muito bem como o mundo do espionagem funcionava de verdade. E tem mais. Existe um espião real chamado Duško Popov, que é considerado uma das maiores inspirações para o 007. Popov era sérvio, trabalhava para os aliados como agente duplo, era famoso pela sua vida glamourosa, jogava pôquer com apostas absurdas e tinha um charme que desarmava qualquer um. Ah, e o nome James Bond? Fleming pegou emprestado de um ornitologista americano, um estudioso de pássaros, só porque precisava de um nome que soasse comum e discreto. Dá pra imaginar o tal ornitologista descobrindo isso? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Essa é a descrição do Tony Stark, mas antes de ser do Homem de Ferro, ela se encaixava perfeitamente em um homem real chamado Howard Hughes. Hughes foi um dos empresários mais ricos e excêntricos do século XX. Ele construiu aviões revolucionários, dirigiu estúdios de cinema em Hollywood, saía com as maiores estrelas da época e vivia de um jeito que parecia roteiro de filme. O próprio Stan Lee confirmou. Hughes foi a inspiração direta para criar o Tony Stark. A ideia era justamente essa: pegar um cara que no papel você não deveria gostar, arrogante, dono de indústria de armas, ego do tamanho do mundo, mas tão fascinante que era impossível largar. Howard Hughes era exatamente assim, só que sem a armadura. Esse aqui vai surpreender muita gente. O Capitão Jack Sparrow. Aquele jeito torto de andar, o humor completamente imprevisível, o charme caótico que faz todo mundo gostar dele mesmo quando não devia. Ele parece impossível de ter sido inventado e não é à toa. Os criadores do personagem admitiram que Jack Sparrow foi construído com base em 2 piratas que realmente existiram no século XVIII. O primeiro é Calico Jack, nome real John Rackham, pirata inglês famoso pelo estilo extravagante, pela bandeira com a caveira e as espadas cruzadas que ele mesmo criou, e por um detalhe que era praticamente inimaginável na época. Ele tinha mulheres na sua tripulação como guerreiras de pleno direito. Anne Bonny e Mary Read eram temidas tanto quanto qualquer homem do Caribe. O segundo é Bartholomew Roberts, o mais bem-sucedido de todos os piratas da história. Capturou mais de 400 navios ao longo da carreira. O que poucos sabem é que Roberts era um homem refinado, que bebia chá em vez de rum, tocava violino e tinha um código de conduta escrito para toda a tripulação, com regras detalhadas sobre divisão do espólio e resolução de conflitos. Mistura o estilo chamativo do Calico Jack com a personalidade peculiar e o senso de código do Roberts e você tem Jack Sparrow, mais ou menos. Esse aqui é o que mais me impressiona na lista inteira, e aposto que você nunca ouviu falar: o Shrek. O ogro verde, grandão, mal-humorado, que mora num pântano e não quer ninguém por perto. Ícone de geração, meme eterno. Mas o visual dele, aquele rosto largo, a testa proeminente, os traços exagerados, foi inspirado em uma pessoa real, um homem chamado Maurice Tillet. Maurice era um lutador profissional franco-russo que ficou famoso nos anos 1930 e 40. Ele sofria de acromegalia, uma condição que causa crescimento descontrolado dos ossos, especialmente os do rosto e das extremidades. Por causa disso, seu rosto foi tomando formas cada vez mais marcantes ao longo dos anos. O curioso é que Maurice não era nada parecido com o Shrek em personalidade. Era um homem culto, falava 8 idiomas, adorava xadrez e era conhecido por sua gentileza. A brutalidade ficou só no ringue, e mesmo lá, era mais encenação do que realidade. William Steig, o escritor que criou o Shrek no livro original em 1990, e os animadores da DreamWorks confirmaram que os traços físicos de Tillet serviram de referência para o personagem. Por fora, o ogro assustador. Por dentro, um cavalheiro. Acho que o Shrek acertou mais do que parece.
esse é o mais perturbador da lista. Fica avisado. Hannibal Lecter é considerado um dos vilões mais assustadores de toda a história do cinema. Culto, elegante, inteligente e canibal. Mas ele foi baseado em alguém real. Thomas Harris, o escritor que criou o personagem, revelou décadas depois que Lecter foi inspirado em um médico mexicano chamado Alfredo Bali Treviño. Harris o conheceu pessoalmente nos anos 1960, quando ainda era um jovem jornalista cobrindo um caso no México. Para entrevistar um preso, Harris precisou da ajuda de um médico local que se ofereceu como intermediário. Era um homem elegante, culto, extremamente educado, excelente conversador, e estava preso por ter assassinado e esquartejado um amigo. Harris disse que algo naquele encontro nunca o abandonou. Décadas depois, Hannibal Lecter nasceu. A resposta da enquete do começo era a letra B. Indiana Jones. Chapéu, chicote, pavor de cobras e aquela energia de pode jogar qualquer coisa que eu resolvo. George Lucas e Steven Spielberg confirmaram que Indy foi inspirado em pelo menos 3 pessoas reais. A mais importante delas é Roy Chapman Andrews, explorador americano que conduziu expedições pela Ásia Central nos anos 1920. Sempre armado, sempre no meio de situações de risco e voltando com descobertas que deixavam o mundo de boca aberta. Olha uma foto dele. Chapéu de abas largas, postura de aventureiro. Parece familiar? Tem também Hiram Bingham III, o arqueólogo que redescobriu Machu Picchu para o mundo ocidental em 1911. E Wendell Jones, um pesquisador texano que passou décadas procurando a Arca da Aliança no Oriente Médio. Indiana Jones não é fantasia pura, é uma colagem de homens que realmente viveram aventuras assim. Para fechar com chave de ouro, o Coringa, um dos personagens mais complexos e estudados de toda a cultura pop. Mas de onde veio essa figura? Os criadores originais do Coringa nos quadrinhos da DC se inspiraram em Conrad Veidt, ator alemão dos anos 1920, que interpretou um homem com um sorriso permanente e perturbador no filme O Homem que Ri, de 1928. A imagem daquele rosto foi diretamente para o design do personagem. Já o Coringa do Heath Ledger, aquele que virou lenda, foi construído com referências a Alex, o protagonista de Laranja Mecânica, e ao artista Johnny Rotten, vocalista dos Sex Pistols. Ledger ficou semanas isolado num quarto de hotel desenvolvendo a voz, o jeito de andar e a psicologia do personagem. E o Coringa do Joaquin Phoenix, de 2019, foi inspirado em parte em figuras como Charlie Chaplin e em estudos sobre isolamento social e saúde mental. O Coringa nunca teve uma só origem. Ele foi sendo construído, camada por camada, com pedaços do mundo real. E aí, qual desses te surpreendeu mais? Para mim, o do Hannibal Lecter ainda arrepia a ideia de que alguém encontrou aquele médico na vida real e transformou isso num personagem. Escreve nos comentários qual foi o seu favorito e não esquece de confirmar se você acertou a enquete lá do começo, era a letra B, o Hannibal Lecter. Se você curtiu o vídeo, compartilha com aquele amigo que ama esse tipo de curiosidade e se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Até o próximo vídeo. Valeu!